Oi, pessoal! Já estamos aqui novamente hoje para gente falar de direitos humanos e pessoa com deficiência. Vou escrever aqui para vocês: humanos e pessoa com deficiência. E para falar desse assunto, eu chamei um cara muito top, que vocês vão gostar muito dele, que é o Dr. Felipe. Dr. Felipe Arapian, que é defensor público. Dr. Felipe, ele é lá do Núcleo Especializado de Direitos da Defensoria Pública, e ele está aqui para falar com a gente sobre essa questão, tá bom? Vamos ver aqui se a gente consegue aqui puxar o Dr. Felipe. E aí, Tati, tudo bem? Doutor Oi, Felipe, não. Felipe! Oi, Felipe, isso aí. Felipe, Senão... eu não estou te vendo. Sério? Estamos aqui conectando, eu só estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão vendo aí o Felipe? Escreve aí pra gente. Meu vídeo tá Tá co- pausado? Não, eu não tô te vendo. Pessoal, vocês estão vendo o Felipe aí? Ué, que coisa, porque pra Deixa eu mim ver se eu aparece. consigo te pegar aqui, Felipe. Peraí, deixa eu tentar te adicionar de outra forma para você aparecer aqui no vídeo. Vamos lá. Ó, já tem uma galera aqui. Olha só o pessoal chegando. Podem fazer perguntas, gente, que o cara saca pra caramba. Pode fazer pergunta, aproveita, né? Olha só, vamos lá. Tá um pouquinho pesada aqui a internet, será? Né? Não estou conseguindo puxar o Dr. Felipe. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Aí. Gente, vocês perceberam que nós nos tornamos escravos das operadoras de internet, de sinal de internet? Olá, Viramos. olá. Oi, Felipe, não estamos te vendo. Então, A sua deve ser a filmadora tá minha ligada? deve ser a minha internet. Espera um pouquinho. Às vezes a sua filmadora também não tá. Se tiver, dá uma olhadinha aí pra gente, por favor. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui. Olha só, tá chegando Camila, Marinha, a Carla. Aí, deu Deu? certo, deu, Ai, apareceu. Isso que aí. E bom. aí, como é que você tá, Felipe? Tudo bem com você? Tudo jóia. Olha só, a gente está aqui agora para falar de direitos humanos. E tinha que ser com você, o cara dos direitos humanos, né? Pessoal, a Tati aí é só porque é uma amiga querida. Podem fazer as perguntas. Não sei se vai dar para responder todas, não, mas vamos lá. Vai ser legal. O Felipe, o Felipe Arapian, ele é defensor público e é o chefe lá, o coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Públicos da Defensoria Pública. E ele está aqui hoje, né, para a gente conversar sobre direitos humanos e a pessoa com deficiência. E aí, doutor, como é que a gente vai fazer esse link entre direitos Epa. humanos e a pessoa com deficiência? Ah, vai ser massa, né? Vai dar, tem tudo a ver, né? Graças ao pessoal entrando aí, já tem muita gente, graças aos direitos humanos que tantos grupos vulnerabilizados, infelizmente, né, dentre eles as pessoas com deficiência, né, têm direitos garantidos, assim, né? Ou pelo menos temos como brigar por eles. Mas sim, muitos já foram garantidos. A gente tem uma evolução, eu acredito. Tem alguns grupos que ao longo dos últimos anos a gente vem tendo uma evolução, sabe? Não dá para ver tudo de forma negativa, embora a gente veja aí às vezes retrocessos, né? Mas vamos sempre, vamos conseguindo mais e mais direitos aí. Quer que eu me Felipe, quando a apresente? gente fala de Fala. grupos vulneráveis, pode se apresentar aí, Tá. pode se apresentar e depois fala Então, pra gente, já engata já e já fala quem são esses grupos vulneráveis. beleza, perfeito. Então, obrigado pelo convite, uma boa noite a todas e todos. Já tem bastante gente aqui. Eu vi a Lê, uma grande amiga, mas já vi outras pessoas também que a gente vai, né, vai aparecendo. Aí às vezes eu perco a concentração também. Então, Tati, muito obrigado pelo convite, é uma honra imensa. Já queria dizer que
vários estagiários da Defensoria Pública me mandaram mensagem te elogiando, viu? Como uma das melhores professoras da PUC, orientadora de TCC, que você é incrível. Então, dá para ver, né, claramente. Assim, embora eu não tenha tido aula com você, dá para ver a sua atuação, né? A gente se conheceu num grupo de trabalho muito bacana, daqui a pouco a gente fala dele, né? E então, só para passar essa mensagem para você também, viu? Obrigada. Bom, então, meu nome é Felipe Arapê, eu sou defensor público aqui em Goiás. Vou fazer 3 anos de defensoria mês que vem, passa muito rápido, eu sou de São Paulo. E lá em São Paulo eu trabalhei na Promotoria de Direitos Humanos. E aqui nós temos um núcleo de direitos humanos. Eu vou falar, só antes de falar do núcleo de direitos humanos e dos grupos, eu vou falar bem rapidamente da Defensoria Pública, porque às vezes muita gente nem conhece e infelizmente não é nem por mal, é porque realmente a Defensoria Pública é uma instituição nova do sistema de justiça, dos atores, talvez a Defensoria Pública seja mais nova, então muita gente conhece muito bem o Tribunal de Justiça, Ministério Público, a própria OAB, até procuradores, mas a Defensoria ainda é muito nova. A Defensoria, então, bem rapidamente, em Goiás ela é mais recente ainda. Acho que Goiás foi o penúltimo estado a consolidar uma defensoria com defensores públicos concursados. Só temos defensores públicos concursados em Goiás desde 2015. Antes até existia a Defensoria Pública em Goiás, mas não era com concurso público. Tinha alguns advogados que atuavam como defensores públicos, como, na verdade, e nos outros estados, Felipe? Porque aqui o nosso público é do Brasil inteiro. E nos outros estados, como é que está a questão da Defensoria Pública? Todos os estados têm a sua Defensoria Pública? Agora sim, o último foi o Amapá. Eles têm Defensoria Pública, acho que há 1 ano e meio. Eles são o último dos estados. Eles possuíam uma Defensoria Pública lá como Goiás, anteriormente, com advogados fazendo papel de defensores públicos, mas não era Defensoria Pública, por assim dizer, como a gente estuda na forma da Constituição, né? Então, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado, existe Defensoria Pública muito antes da Constituição Federal lá, acho que na década de 50 que começou. Eu sou de São Paulo, e em São Paulo demorou muito tempo. A Defensoria ela é criada na Constituição Federal, em 88, porém, nossa, demora demais para ser criada em todos os estados. Em São Paulo foram 18 anos. E a que se deve essa dificuldade de criar essas defensorias públicas? Olha, na minha opinião, a minha do Felipe, né? Eu acho que é porque a Defensoria Pública, infelizmente, para muitos governantes do nosso país, então eu não estou falando de um A, B ou C, nem de partido, a Defensoria serve para defender basicamente os necessitados, os pobres, dentre eles, os grupos vulnerabilizados, pessoas com deficiência, idosos, pessoas presas, população em situação de rua. Então, assim, eu acho que nunca houve muito interesse do governo assim, vamos lá, se a Defensoria serve unicamente, ela nunca vai, por exemplo, defender o Estado. O Ministério Público, às vezes, sim, os procuradores, com certeza. A Defensoria nunca vai defender o Estado, vai sempre defender o necessitado, e aí não só economicamente. Então, Tati, eu acredito que nunca houve muito interesse, porque assim, se o Estado normalmente já não garante os direitos básicos, como saúde, educação, a moradia, por que vai garantir um órgão que vai lutar para garantir esses direitos para eles que o Estado nunca deu? Então, assim, vamos dizer assim, seria até um meio, entre aspas, um contrassenso para o Estado fortalecer uma instituição que depois vai lutar contra ele para garantir uma vaga no UTI, um remédio para o idoso, uma vaga em CMEI, né? Vai lutar para garantir políticas para pessoa com deficiência, para as pessoas com deficiência, e por aí vai. Essa é a minha visão, né? Mas, assim, isso é em todos os estados. A Defensoria Pública, pela Constituição, ela teria que ter o mesmo patamar de Ministério Público e Tribunal de Justiça, está sempre um pouco abaixo. O orçamento é gritante, tanto é que temos em Goiás 83 defensores e defensoras, com mais de 400 juízes, 400 promotores. Por exemplo, em São Paulo, são 800 defensores, por aí, mas tem mais de 2.000 juízes e juízas, mais de 2.000 promotores e promotoras. Então, mesmo em São Paulo, ainda é muito abaixo, mesmo com 800. Assim, a Defensoria está sem um ou outro estado, a Defensoria já está bem em todas as comarcas, como deveria estar, segundo a Constituição, então a Defensoria sofre muito. Mas em todos os estados a Defensoria sempre sofreu para ser implementada. Tem gente aí do Brasil todo mesmo, que acompanha, então cada um aí deve saber da realidade do seu próprio estado. Tem alguns estados que a Defensoria já está mais bem equipada e outros aqui, como Goiás, a gente sofre um pouquinho mais, mas estamos aí na luta.
Certo. E aí, e esse grupo de vulneráveis, Felipe? Quem são eles? E aí, nosso público aqui, as pessoas com deficiência, eles entram? Sim, então vamos lá. Então, assim, a Defensoria Pública, muita gente conhece ela, porque ela faz a defesa individual num processo. Ah, tô precisando de advogado, eu tô precisando de um. Estou de advogado, mas não tenho condição. Então, um defensor público para um divórcio, para uma pensão, né, para um direito do consumidor, eu estou respondendo processo criminal. No entanto, a Defensoria Pública, de forma expressa na Constituição, ela não atende só interesses individuais. E aí é muito parecido, pessoal, as pessoas confundem muito a gente com advogado, né? Porque até realmente é muito parecido num processo individual, só que a Defensoria também trabalha com direitos difusos e coletivos. E aí é onde agora eu vou falar da atuação dos grupos vulnerabilizados e do Núcleo de Direitos Humanos, que eu estou à frente. Aqui em Goiás, várias defensorias públicas existem no Núcleo de Direitos Humanos, não são todas. Aqui em Goiás existe há 2 anos e 8 meses, por um mandato de 2 anos. Então, antes de mim ficou a minha colega Fernanda, ela ficou por 2 anos, aí eu entrei agora em janeiro, fico, se der tudo certo, até dezembro do ano que vem. O Núcleo de Direitos Humanos é o órgão constituído para lutar pelos direitos difusos e coletivos dos grupos, dos necessitados e basicamente de grupos vulnerabilizados. Aí vamos lá, quem são eles, né? Então, assim, a gente... E aqui, por exemplo, esse é um problema de uma defensoria que ainda está em construção. Então, quando a gente pega São Paulo, tem um núcleo especializado só para pessoas com deficiência, que é a Renata Tibiriçá. Talvez você conheça, Tati. Amigona minha. Então eu imaginei, porque ela também, eu sei que ela manja muito, né, do assunto, principalmente da questão de autismo também. Renata é companheiraça. Ela é a coordenadora do núcleo lá. Eles têm um núcleo só para isso. Eles têm um núcleo de idoso, um núcleo de criança, um núcleo só de discriminações, um núcleo só de pessoas de situação carcerária. Eles têm vários núcleos, vários. Aqui nós só temos um, por enquanto. E lá, por exemplo, é a Renata e um outro defensor. Então são 2 defensores afastados só para cuidar de pessoas com deficiência e idosos. Aqui temos só um defensor ou defensora que fica afastado para cuidar de tudo. Mas sem problema. Sobrecarrega um pouco. E assim, qualquer violação a direitos humanos do estado de Goiás. Então, pelo menos a abrangência ela é muito boa, porque ela é estadual, assim, dificulta, mas ela é estadual. E sim, e aí nesses grupos, vamos lá, quem são esses grupos? Eu gosto de falar grupos vulnerabilizados, eu sempre falei grupos vulneráveis. Aí, lendo um artigo do professor sociólogo português Boaventura de Souza Santos, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que, na verdade, o termo correto seria grupos vulnerabilizados, ou situações de vulnerabilidade, mas ele usa o termo vulnerabilizados, que ele escreve isso, na verdade. Situação passiva? Porque ele fala assim, que não existe nenhum grupo, nenhuma pessoa que é vulnerável em si. Olha que bacana, aprendi hoje. Eu também, foi recentemente, foi meses atrás, ele gente. falou que a nossa sociedade, né, infelizmente preconceituosa, discriminadora, que acaba vulnerabilizando alguns grupos de pessoas, né? Então, catadores de material reciclável, população em situação de rua, população LGBT+, pessoas com deficiência, idosos. Por que são pessoas vulneráveis? Sim, a nossa sociedade, como a gente até fala daqui a pouco aqui na nossa live, né? Infelizmente, a gente acaba, em vez da gente criar uma sociedade inclusiva, acessível a todos, a gente cria uma sociedade que muitas vezes privilegia, por exemplo, nem a mulher, né? Nem a mulher, nem a pessoa, e por aí vai. Então, assim, é o homem branco, hétero, cis, né? Os outros são todos grupos vulneráveis. Pô, não, por que a pessoa é vulnerável se ela não é branca, né? Por que ela tem que ser homem? Então, eu achei isso bem legal. Exatamente. Não é porque ela não é branca que ela vai ser vulnerável. Não é porque ela não tem uma deficiência que ela vai ser vulnerável. Não é porque ela tem uma situação social estável que ela não vai ser vulnerável. Nossa, eu achei isso também muito legal. Para mim foi assim, nossa, né? Que interessante a nomenclatura. E aí, dentre eles, a gente já tô com bastante coisa. Eu gosto muito disso, porque é bem dinâmico. Então, a gente tem atuado muito com, nossa, a pandemia, então. E acho muito legal, porque, assim, muitas vezes, desses grupos são muito invisibilizados, só que tem grupos mais ainda, né? E eu na minha visão, as pessoas com deficiência são mais ainda invisibilizadas. Vou pegar um exemplo, que eu tive fazendo uma live nessa pandemia,
acho que foi em abril, não sei, enfim, foi mais no começo, que estava falando muito das mulheres vítimas de violência doméstica, como aumentou o número, né? Porque, e por aí vai, e aí era uma live de idosos, e a pessoa fala, pô, mas a violência contra o idoso também aumentou muito e pouco se fala, né? E aí veio na minha cabeça também, comecei a pensar, falei assim, e as pessoas com deficiência? Nossa, deve ter aumentado muito também, né? E assim, então tem algumas coisas, por exemplo, outra questão, que a gente fez recomendação para a população em situação de rua, né? A gente fez, você vai me ajudando aí, viu, Tati? Que eu não sou muito bom em conseguir ler as coisas que vão vindo e falando. Por exemplo, a gente fez recomendação para a questão de gente que, pessoas privadas de liberdade, para a população em situação de rua. São dois grupos que sempre são lembrados, assim, mesmo dentro de quem trabalha com direitos humanos, né? E ainda nem respondi a primeira pergunta, mas vai dar tudo certo. A gente vai chegando. Eu tô anotando as perguntas aqui. Beleza. Aí, não, mas até vou até finalizar essa primeira parte, mas, por exemplo, se faz muito, e aí o nosso colega, o Alan, que também é colaborador do Núcleo, ele falou assim, poxa, e as pessoas com deficiência, né, da pandemia, logo no início? E aí ele conseguiu um modelo, não sei se foi até com a Renata, eu não sei em qual defensoria foi, até que deveria falar para dar os créditos, mas eu não lembro, só para falar que não foi que surgiu com a gente. Mas de vários pontos, a gente fez um ofício questionando as secretarias estaduais sobre um monte de questão, né? Por exemplo, como que está sendo... Teve uma campanha informativa sobre a Covid, né? Como é que está sendo? A pessoa com deficiência tem direito ao acompanhante se tiver um tratamento? Teve agora a questão das máscaras, né? Que deu, assim, são muitas questões que vão se esquecendo às vezes, né? A gente não consegue pensar nas peculiaridades, né? E na verdade não é difícil, é só a gente pensar de maneira inclusiva mesmo, né? De pensar numa sociedade que abrace todo ser humano por ser um ser humano. Beleza, estão perguntando aqui, eu tô até escrevendo, pedindo para te descrever, Felipe. Pessoal, quem chegou aí por agora, o Felipe ele é defensor público, ele é coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública, e ele está aqui para a gente fazer esse link aí entre os direitos humanos e os direitos da pessoa com deficiência. Agora, Felipe, tem uma pergunta que sempre me fazem, e nada melhor do que um defensor público para responder. Qual que é a diferença, né? Sempre me perguntam, qual que é a diferença entre o papel do Ministério Público e o papel da Defensoria Pública? Porque as pessoas fazem essa confusão. E aí, eu vou no Ministério Público ou eu vou na Defensoria Pública? Nossa, perfeito. Essa pergunta, ela é muito pertinente, porque, que nem eu falei, as pessoas conhecem muito o Ministério Público, mas também muitas, e até gente do direito mesmo, a gente quando é estudante, a gente não sabe todas as funções, por exemplo, do Ministério Público. Então, vamos lá. É muito fácil saber as funções diferentes da Defensoria Pública e do Ministério Público no processo criminal. Um vai estar, né, acusando e um vai estar defendendo, vamos dizer assim, né? O Ministério Público lá como defendendo o Estado, vamos assim dizer, e a Defensoria Pública defendendo quem não tem condições de contratar um advogado, né? Ou quem não contratou um advogado. Porém, tem muitas questões que vão se assemelhando. O meu papel hoje no Núcleo de Direitos Humanos, ele é muito parecido com o trabalho que o promotor e a promotora que eu trabalhava em São Paulo fazia na Promotoria de Direitos Humanos. Então, a Defensoria Pública, ela tem prerrogativas próprias, como, por exemplo, ajuizar uma ação civil pública, como, por exemplo, emitir uma recomendação, organizar uma audiência pública, como organizamos hoje, inclusive, na Defensoria Pública, sobre a retomada ou não das aulas presenciais. Que mais? Algumas prerrogativas, por exemplo, ingressar no presídio quando quiser, porque tem a função de fiscalizar um presídio. Então, algumas dessas funções, elas são muito próprias à Defensoria Pública, diferem um pouco da advocacia, só que ao mesmo tempo aproximam um pouco do Ministério Público. É engraçado, né, Felipe? Porque o advogado, para ele poder entrar com uma ação, exercer a advocacia, ele precisa ter OAB, né? Precisa fazer o exame de ordem e ter OAB. E o defensor público, ele faz esse mesmo papel, né? Mas ele não precisa ter OAB, né? Não precisa. Assim, antigamente precisava, agora as últimas decisões é que não necessita da OAB. Tem ainda uma discussão se necessita da OAB para inscrição. Eu precisei para me inscrever, mas depois eu já cancelei. Entendi. Né? Porque essa questão de tem uma corregedoria própria,
a gente, por exemplo, a captação de clientes, por assim dizer, ela é muito incentivada na defensoria, porque você ir atrás, você não ficar no seu gabinete, você tem que ir atrás, você tem que educar em direitos. A gente tem essas funções que eu falei que uma ação civil pública, uma advogada não pode realizar. Então, assim, nessas funções a gente difere muito da advocacia, mas assim, no dia a dia as pessoas acham que a gente é muito parecido, porque é muita atuação individual. Mas o Ministério Público, por exemplo, ele também é muito complicado de descrever, porque ele tem muitas funções. Ele, num processo criminal é fácil, mas na atuação civil, ele fica dando pareceres, por exemplo. Ele dá parecer na segunda instância. Então, por exemplo, lá na Promotoria de Direitos Humanos, a gente ajuizou uma ação civil pública em favor das pessoas com HIV para terem direito à saúde, e um procurador deu um parecer contrário à nossa ação civil pública. Um colega do meu chefe acabou com a nossa ação. Então, assim, é uma coisa muito discutível também, mas o trabalho do Ministério Público na área de difuso e coletivo, nas promotorias de educação, de saúde, de pessoa com deficiência, lá em São Paulo, capital, tem 2 cargos. Quando eu trabalhava lá, era uma promotora e um promotor, que trabalhavam exclusivamente só com pessoas com deficiência. Era a doutora Débora, eu acho que ela ainda está lá, não sei o sobrenome dela, ela é da promotoria de pessoas com deficiência em São Paulo, capital. E o promotor chamava Francisco, mas eu não acho que ele saiu. Mas enfim, então, e aí lá é muito bacana também. Eu não trabalhei nessa promotoria, eu trabalhei na de inclusão social, que pegava residual. Tinha, então, promotoria do idoso, tinha promotoria de saúde, educação, promotoria do meio ambiente, consumidor. Aqui em Goiás eu vou pegando tudo, porque a gente só tem um núcleo. Ok, olha só, fala pra gente um pouquinho desse papel dos direitos humanos aí junto a casos concretos que vão aparecendo aí na Defensoria Pública, né? Casos concretos relativos a pessoas com deficiência. Vamos separar por educação, saúde, moradia. Vamos falar primeiro de saúde? Porque uma pessoa aqui, Tá. já quero dar um oi aqui pro Vitor. O Vitor, ele colocou ali: oi, eu sou o Vitor, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou autista. Vitor, muito prazer. A Jéssica sempre está aqui também, o Álvaro, né? E assim, eu faço questão de falar deles, a Ana Laura, que são pessoas com deficiência, e eu acho que eles são os protagonistas, né? Eu faço questão de falar, eles estão aqui porque o que a gente faz aqui, principalmente, é pensando neles, né? E aí, na área da saúde, teve uma outra pessoa que perguntou aqui pra gente com relação à saúde, que o plano de saúde, ele tem negado o tratamento para a filha dela. E aí, a Defensoria Pública, a partir do momento que essa pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado, quais são os requisitos para que essa pessoa tem que ter para a Defensoria Pública estar podendo atuar na defesa dela? Beleza, vamos lá. Só para dar um oi aqui para o Renato Nogueira, que é meu amigo, ele é psicólogo e trabalha exclusivamente também com autistas. É a especialização dele, ele deu um oi aqui. Seja bem-vindo, Renato. Manda, se você quiser comentários aí, Renato, fica à vontade. Ele tem muita contribuição, sem dúvida. Ótimo, muito bom isso daí. Muito interessante, Tati, quando você traz essa questão do protagonismo, que é o que eu também digo, por exemplo. Então, nós na Defensoria Pública, eu, Felipe, estava falando de mim, mas como a maioria de nós que conseguimos alcançar esse cargo, né, na nossa meritocracia, que tivemos, né, comparado a pessoas que tiveram basicamente a nossa mesma oportunidade. Mas eu, Felipe, eu sou homem, eu sou branco, eu não tenho deficiência, eu sou heterossexual, eu sou cisgênero, eu sou de uma família de classe média alta, eu nunca fiquei em situação de rua, nunca dormi na rua, eu nunca fui preso. Sim, aí eu tenho o poder de lutar por todas essas pessoas. E aí, o que o Felipe faz? O Felipe não tem a mínima ideia do que essas pessoas querem. Não tem a mínima ideia. Então, aí você falou mesmo, assim, a Defensoria Pública, na minha função, não só a Defensoria Pública, todas as instituições, né, principalmente naquele nosso grupo de trabalho que nós temos, que tem Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, OAB, aí muito bem representada, porque, por exemplo, né, você e o Diego, né, tem essa experiência, mas muitas vezes as pessoas não têm, né? Então, assim, aí a gente não tem, por exemplo, vamos lá, questão de transexuais. Não temos transexuais nas carreiras, né?
Então, se a Defensoria Pública não se aproximar, não só a Defensoria Pública, se nós não nos aproximarmos dos verdadeiros protagonistas para ouvi-los, o que adianta a gente ter o poder de fazer uma recomendação, uma ação civil pública, se a gente não sabe o que eles precisam, né? Então, só para dizer que é isso mesmo, essa é muito importante. Então, vamos lá, da questão da saúde, vamos dividindo. Só uma última coisa que eu não respondi a sua primeira pergunta, aí eu já falo da saúde. O papel, eu respondi, mas queria só dar um enfoque maior. O papel dos direitos humanos, ele é assim, fundamental. O que são direitos humanos? Né? Direitos humanos, basicamente, são direitos que qualquer pessoa possui, os mínimos direitos, simplesmente por ser um ser humano. Ponto. Só que, é que nem a gente fala, quais são os direitos da população em situação de rua? Pô, são direitos de qualquer ser humano possui. Todos, né? Assim, e isso às vezes choca, quando você fala, nossa, como assim, né? Possui. E aí, nem a nossa população sabe os direitos que possui. E às vezes a gente, infelizmente, como a gente não tem direitos fundamentais, direitos básicos, essa educação, a gente acha que direitos humanos, não todos, mas parcelas da sociedade já liga com questão de bandido, com não ser torturado. Direitos humanos é para não apanhar. Assim, meu Deus do céu, o que aconteceu na nossa educação, né? Não, e eu vou além, Eu já ouvi demais, sabe o quê? Que você também deve estar cansado de ouvir. Tem gente que fala assim, direitos humanos? Direitos humanos é aqueles que vêm quando o bandido mata alguém e vai lá para a porta da cadeia para querer tirar o bandido de lá? Você já ouviu isso? É verdade. Nossa Senhora. É isso mesmo, né? Que triste, né? Não, isso é muito triste, porque assim, falta muito, assim, o desconhecimento é enorme. Então, quando a gente fala que existe uma Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis, Direitos Econômicos e Sociais, a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, Convenção contra a Tortura, de Defesa dos Direitos da Mulher, dos Migrantes, é tanta coisa, e isso ninguém sabe. Isso ninguém, assim, a população não sabe, não tem a mínima ideia. Por exemplo, quando a gente, olha só, o que eu acho muito gozado, eu vi um professor falando isso, num congresso que eu fui de Direitos Humanos, achei muito interessante, falou assim, por que quando a gente não compra uma Constituição Federal, não vem junto a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência na Constituição? Aí todo mundo falou assim, ué, ela é Constituição. Ela é. Nenhuma, ele falou assim, aí eu nunca tinha pensado, se você comprar só a Constituição, nenhuma Constituição vem com ele. Vem preâmbulo, vem a DCT e não vem o que é Constituição, que é a Convenção Internacional. Então, assim, falta muito. Eu achei muito interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, tem o mesmo valor, é Constituição Federal. Exatamente. Né? E a gente não estuda. Aí, então vamos lá. Antes de você falar de saúde, Felipe, uma senhora aqui perguntou o seguinte: para efeito de direitos humanos, a Defensoria Pública, para atuar aí, ela faz uma avaliação daquela pessoa com deficiência, assim, uma avaliação biopsicossocial, para poder saber se ela realmente é o público-alvo ali da Defensoria? Olha, Tati, é muito boa essa pergunta. Essa pergunta, ela traz um debate que eu já li até artigos, antes de ingressar até na Defensoria, quando estava estudando, sobre a questão de grupos vulnerabilizados, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, não assim dizer. Se ela precisa demonstrar a hipossuficiência financeira ou não. O debate era sobre a mulher vítima de violência. E aí, duas defensoras de São Paulo que escreveram um artigo falaram, se a gente não atender essa mulher, é mais uma violência que ela está sofrendo, né? Bom, se ela tem condição ou não, depois a gente vê isso, a gente tem que atender. Eu entendo que ponto. É isso, entendeu? É ponto. E para mim, assim, a questão tem outro ponto ainda. No sentido assim, se nós estamos lutando por causas que vão beneficiar pessoas com deficiência, coletividade, ou que seja uma pessoa, mas a questão dela, a situação que ela está de vulnerabilidade, naquele momento, eu não estou querendo saber por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que está em cadeira de roda, certo? Se eu estou lutando pela inclusão dela, eu não estou querendo defender um divórcio dela ou pensão alimentícia, não tem nada a ver. A questão aqui é todas as violências que ela sofre todos os dias nessa cidade, na cidade que ela mora, no país que ela mora, né? E algo que vai beneficiar as pessoas com deficiência. Então, isso já o Supremo Tribunal Federal já entendeu dessa maneira, que quando a Defensoria está lutando por grupos vulnerabilizados, tanto faz a situação financeira dela. Isso não é importante, certo? Quando o Supremo Tribunal Federal decretou que a Defensoria podia agir
a favor de direitos coletivos foram até, acho que o ministro Barroso que falou assim, não, nós não estamos falando que a defensoria pode ajuizar uma ação para qual de BMW, dono do clube dos iates, né? Mas estamos falando aqui de direitos difusos e coletivos e que se esses direitos difusos e coletivos, eles sempre vão abranger um grupo de pessoas necessitadas e às vezes eles vão abranger exclusivamente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, ponto, é claro que a defensoria pode ajuizar. Ela nasce da sociedade civil e para grupos vulnerabilizados, para a sociedade civil necessitada. Beleza. Com relação ao público PCD e a saúde, Felipe, a gente tem duas vertentes aí de judicialização. A gente tem a questão do SUS e a gente tem a questão dos planos de saúde. E aí, a Defensoria Pública vai atuar nos dois? Olha, a gente atua, assim, muitas vezes com os planos de saúde, sim, né? A defensoria, assim, nós estamos falando para o Brasil inteiro, cada defensoria pública tem uma forma de atuar. Tem isso também. Tem defensorias públicas que entendem, por exemplo, que uma pessoa só... eu só vou dar um exemplo rápido. Que uma pessoa que até ela receba sozinha até 3 salários mínimos, ela pode ser atendida em qualquer causa, causa civil. Mas em outras defensorias é se o grupo familiar de até 4 pessoas. Só que tem defensorias que relativizam se há uma pessoa com deficiência, se há alguém idoso, se ela tem custos. Então, assim, é muito relativo. Mas o fato de a defensoria trabalha sim contra o plano de saúde. Nós fizemos uma recomendação aqui no núcleo também por conta da pandemia, por conta dos planos de saúde, para saber se haveria, se eles estariam, por exemplo, estamos em uma pandemia. Olha só a situação que nós estamos. A pessoa não pagou esse mês, né? Que nem a questão de água, de luz. Vamos cortar o plano de saúde dela. Pô, você tá brincando, né? Assim, eu entendo, né? Mas espera aí, se a pessoa tá precisando, você vai cortar no meio de uma pandemia, é que nem luz, água. Olha, vamos parcelar, depois a gente vê isso. Não dá para brincar com direitos assim tão sérios, direitos básicos fundamentais. E ainda mais de pessoas com deficiência, por exemplo, se a gente for falar. Coisa muito mais séria. É muito mais séria. Então, assim, a Defensoria atua, assim, de maneira bem tranquila. Na questão de saúde, temos, inclusive, aqui em Goiás, uma Defensoria Pública de Saúde, com 2 defensoras e um defensor público. Nossa, eles são incríveis, parecem médicos, assim, eles sabem tudo, né? De toda a atuação. Aquilo que então, é hiperfoco, assim, nossa, a gente aprende até fora da nossa graduação. No meu curso de formação, vai fazer 3 anos, nossa, quando a gente estava com eles, era incrível. Assim, não, eles sabem tudo, onde que pega cada remédio, o nome dos remédios, como que consegue resolver um monte de coisa extrajudicial, com ligação aqui, manda ofício. Quase não ajuizam, assim, quase, vamos ajuizar para conseguir esse medicamento. Não, esse aqui, a pessoa foi no lugar errado, tem um postinho ali que você consegue. Olha aí, aqui, gente, ali. Olha só, Felipe. Não, isso acontece, aliás, isso é importante dizer, acontece muito, por exemplo, já aconteceu comigo 2 vezes, vaquinha, né? Chegou até mim, assim, né? E a gente, óbvio, a gente ajuda, tá precisando comprar remédios e tal. Aí eu mandei para essa minha colega e falei assim, nossa, é só ir no postinho aqui no Paço Municipal que consegue todos esses remédios. A pessoa nem sabia. Ela falou, sério? Eu também não sabia. Não, porque tanto é que eu fiz a doação, aí depois eu falei pra ela, mas deixa eu perguntar pra minha amiga, né, pra Michelle. Aí a Michelle falou assim, nossa, isso aí é tranquilo de conseguir. Então, falta muita informação mesmo, até pra gente, olha só. Eu sou defensor público, né? Olha só, e eu, tipo, não passou no primeiro momento, não veio automático na minha cabeça isso, né? Que, assim, poxa, você tem o direito à educação, ele é um direito integral, saúde é direito de todos, é um dever do Estado, né? Então, e muitas vezes é simples, não precisa nem de uma ação judicial. Então, aliás, o Renato mandou aí SUS Coração, é isso mesmo, assim, nós temos um plano de saúde universal, né? Que às vezes nós mesmos, por exemplo, óbvio, eu tenho um plano de saúde, mas aí, ó, a nossa querida Lu, nossa psicóloga aí também, ela nossa, bastante gente, muita gente querida aqui. E é isso, assim, às vezes eu já fui atendido em SUS e já fui atendido melhor em SUS aqui em Goiânia do que em hospitais de plano de saúde. Então, tem essa questão também, né? Eu sou uma defensora do SUS, sabe? Eu entendo que a gente tem que lutar pelo SUS, né? O SUS, muita gente não sabe disso, mas esse serviço providenciado aí pelo SUS, na maioria dos países, não existe. Não existe, né? E no Brasil existe. Ah, Tatiana, mas tá sucateado. O povo adora falar, tá sucateado, tá sucateado.
Gente, tem que investir. Poxa, é um programa, é uma rede que vai no Brasil inteiro. Pensa no Brasil. O Brasil dava para fazer quantos países no Brasil? Eu costumo falar que nós temos 5 regiões e cada uma das nossas regiões, elas têm peculiaridades tão grandes, né? Cada uma delas, que dava para cada uma ser um país. Né? Verdade, hein? E o SUS está aí em todos os estados, em todos os municípios, gente, é difícil, né? Mas o que a gente precisa é o quê? Recurso e gestão. Recurso e gestão. É isso mesmo. E essa ideia é essa, assim, infelizmente é isso mesmo, né? Muitas vezes se sucateia mesmo o SUS, né? Para realmente para falar que é uma porcaria para que todo mundo compre um plano de saúde e tenha um plano de saúde. E mesmo assim você encontra, locais fantásticos em São Paulo mesmo, por exemplo, no litoral. Nossa senhora, lá no litoral norte, a mãe do amigo meu acabou quebrando a perna, só tinha, né, o hospital público e que atendimento incrível, sabe? Aqui mesmo, quando a minha ex-namorada veio para cá, ela, ano passado, quando ela esteve aqui, ela precisou, a gente foi no Cais Vila Velha, eu acho. Nossa senhora, foi, sim, fenomenal, foi rapidão, tomou um soro e já melhorou. E mesmo com todas essas dificuldades, ainda tem, né, profissionais aí, lugares, mas é isso mesmo, a gente tem que apostar, tem que querer que invista. A gente também reclama muito no Brasil disso, a gente reclama, né, assim, que a gente paga imposto e não tem, então vamos lutar para ter uma educação. E vai muito também da gestão do município também, né? Vai eu fico muito, vendo, muito. minha secretária, ela mora no município conurbado aqui, né? A nossa cidade. E lá eles têm o postinho de saúde. Ela consegue tudo na hora que ela quer. Ela precisa de um médico, ela vai Olha lá, aí. tem um médico na hora. Ela precisa de remédio, ela vai lá, pega a receita, consegue. Tudo que ela precisa, ela consegue. Quando eu preciso marcar uma consulta com o médico pelo meu plano de saúde, é isso aqui. Eles me colocam para esperar 3, 4, 5, 6 meses para uma consulta. É um absurdo, né? E eu ainda pago coparticipação. Nossa senhora, é complicado, né? É isso mesmo, é complicado demais. Pois é. E, E a educação, Felipe? Como é que é essa relação aí? ó, Pessoa com deficiência, educação e defensoria pública. então As vamos lá, olha pessoas só. que estão Aham, sofrendo com a educação, eles podem recorrer à defensoria pública? E claro, em que claro, tipo de caso? perfeito. Olha só, educação. Vou falar, né, Tati? Foi assim pelo Pode menos que eu te falar. conheci, né? Pode falar. A gente pode falar, né? Essa questão, assim, aí você fala com muito mais propriedade, com mais detalhes, mas assim, chegou em Goiás uma notícia assim muito complicada, né? De assim, literalmente acabar com toda a evolução, com todos os trabalhos feitos na educação para as crianças com deficiência, né? Então, na verdade, o profissional, o professor de apoio não precisa ter nem pedagogia, não precisa ter nem ensino superior, pode ter ensino médio, pode ter um profissional de apoio para até 6 crianças em salas diferentes. Vamos voltar a criar escolas especiais para a gente excluir mesmo pessoas. Vamos fazer com que crianças, tipo 2, 3 crianças autistas viajem, sei lá, horas por municípios para encontrar uma escola especial para elas ficarem lá. Assim, é muito assustador. Isso é muito não tem lado positivo, mas pelo menos a gente uniu muitos órgãos e a gente fez um trabalho em conjunto. Então a gente fez ofícios, fez recomendações, começou a indagar. Então, Defensoria, OAB, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Então, assim, esses órgãos são muito importantes, todos eles. Nossa, Defensoria e OAB juntas, junto com o Ministério Público, junto com o MPF. Assim, essa a nossa função, né, de fiscalizar, de monitorar. Então, nos direitos difusos e coletivos, a Defensoria Pública sempre vai poder atuar em direito à questão da educação. Um outro exemplo foi hoje mesmo, fizemos uma audiência pública sobre essa questão que temos aqui no núcleo também sobre Sim, infelizmente eu não pude participar, que eu estava no tribunal. Mas nossa, a gente teve quase 20 mil pessoas responderam o nosso questionário. Olha só. Foram muitas inscrições de fala, de pais, de alunos, em uma diversidade grande. Olha só o recorte, eu não vi ela inteira, foram mais de 4 horas.
eu não sei se fizeram o recorte, né, das pessoas com deficiência mesmo, né, que é extremamente necessário, mas a Defensoria Pública, ela atua sempre de forma individual e de forma coletiva. Então, muitas vezes acontece com uma outra questão que a gente tratou na pandemia de educação, foi sobre a questão de mensalidades escolares, né? Fala, Sim, sim. Os intérpretes de Libras, né? Nossa Vamos Senhora! falar Poxa! disso! Claro, Que a claro, gente claro. atuou. Sim, nossa Senhora, é tanta coisa. Os intérpretes de Libras, que aliás, chegou então a notícia pra gente, né? Que, nossa Senhora, isso acho que foi em junho. Não, E acho que foi chegou, um pouquinho antes. Foi não? foi antes, né? Foi em Acho maio, que eu foi um acho. pouquinho antes. Eles Que estavam na revoltados, UEG. os alunos estavam revoltados, Ah, né? conta aí, Tati, se quiser um pouco, depois eu complemento. Chegou a denúncia para gente, né, que tinha universidade que não estava oferecendo os intérpretes de Libras para os alunos universitários em ensino de regime remoto, né, no ensino online. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, como que o professor ele vai dar aula para o aluno que tem deficiência auditiva sem o aluno escutar? Aí nós nos unimos novamente, como sempre, né, doutor Felipe? A gente Foi. se une, OAB, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, estadual não entrou, não. Não Ministério entrou, não. Público do Trabalho, Federal, OAB e Defensoria Pública. Nós quatro entramos, né? E fizemos Foi. uma recomendação. A gente oficiou ou fez recomendação? Não lembro. Uma Uma recomendação. Acho que uma recomendação. recomendação. Uma super recomendação redigida pela doutora Maiara, né? E por Foi. você. E aí, a universidade respondeu para a gente que colocaria legendas, né? Que não seria possível colocar porque não tinha tido concurso, né? Não tinha lá os intérpretes e que ia colocar legenda. Aí tá, né? A gente achou que estava tudo resolvido. A gente achou que estava Verdade. tudo resolvido. De repente, eis que de repente, o que acontece? Chega a denúncia pra gente, né? A aluna mostra, filma como que é a legendagem da aula. Totalmente descompassada, com palavras erradas, né? Pensa a confusão na cabeça desse aluno que para Não tem início de como. conversa, ele conversa em sinais. Para início de conversa, ele entende por sinais, né? Então, a legendagem já não é tão boa quanto o intérprete. Para eles, o intérprete que é o ideal. E colocaram uma legendagem lá que não estava oferecendo o aprendizado. Então, diante disso, a Defensoria Pública prontamente aí já se dispôs a fazer já uma petição, né, doutor? Essa parte aí você fica à vontade para Ponto. comentar. A gente achou, foi muito legal, mais ou menos se reunir. Aliás, eu acho que é o único grupo de trabalho que eu estou, assim, que realmente estão todos os órgãos, assim, muito legal. E aí chegou a notícia de que elas, acho que 3 alunos, no final, elas estão pagando intérprete do bolso na Universidade Estadual de Goiás, né? Para poder estudar. Poxa, e a Universidade Estadual de Goiás, né, tem um protocolo, né, de que realmente iria contratar intérpretes nos casos necessários, ou seja, assim, não é nem que a gente precisa que seja feita alguma normativa, não, ela já existe. Isso que é o mais absurdo, né? Só que foi isso mesmo, quando a gente recomendou, a resposta foi de que, uma resposta, iríamos contratar 2 profissionais, 4, aí tem uma lei que não permite que contratamos profissionais temporários e tudo mais e blá, blá, blá. Sim, sei lá, se vira, né? Assim, tem uma lei. E aí chegou que, tipo, não foram contratados mesmo, não tá tendo acessibilidade e elas estão pagando do bolso. Aí eu, na verdade, vou dar os méritos que quem fez foi a Maiara mesmo. Assim, a gente assinou todos nós, mas Exatamente. eu só revisei. Aí a Maiara é incrível. Eu admiro muito ela é incrível. Ela conduziu hoje a audiência pública mais de 4 horas. Ela é fera demais. Aí nós fizemos hoje mesmo, mandamos para a UEG, num prazo de 72 horas, somente perguntando se contrataram ou não contrataram os professores, né? E assim, e aí até uma conversa do grupo, não tem nem por que não falar, não, nós já estamos preparando uma ação civil pública vai ser contra o Estado, né, contra a UEG, sim, contra o Estado de Goiás, enfim, por conta da UEG, que não garante acessibilidade. Então, está numa faculdade
pública, né, federal, que assinou o compromisso desde março. Desde março, nós estamos em setembro. Iria contratar professores e não contratou. Não tem nem como você fazer essa legenda. É uma coisa surreal, né? Tá rolando a aula, é óbvio que não vai dar certo, né? Então, e assim, gente, peraí. Meu Deus do céu, é uma ou outra aula, é uma ou outra classe, sabe? Contrata-se, não é... Assim, é um descaso muito grande. Aqui, a minha crítica é pro Brasil inteiro, entendeu? Assim, você vai achar casos, né? Municípios, alguns locais, alguns falam assim, nossa, isso é muito bacana, mas assim, a regra é um descaso assim, total e absurdo, né, Tati? Eu acho que Com certeza. contra pessoas com E, deficiência, assim. e a própria Lei de Diretrizes, né, da educação e base da educação, ela usa o termo transversal. E quando a gente fala de transversalidade, a gente está falando de inclusão em todas as etapas. Independente se é ensino fundamental, ensino médio, curso EJA, né, se é universidade, a gente tem que ter inclusão, né, de fato, em todos os lugares. A gente tem que ter ali Perfeito. respeito, né? Tem que respeitar a dignidade. A gente tem que trazer recursos de modo que garantam o aprendizado. Ah, Tatiana, é difícil, né? Tem lugar que não é difícil, não. Tem lugar que é muito difícil. Vai muito de quê? De gestão. Vai muito de interesse. Tem cidade que vai bem. Tem cidade que não vai bem de jeito nenhum, né? Eu acho que tem tanto interesse nisso também, né, Felipe? Nossa, exato. E assim, eu morei 5 meses no Canadá, em 2007, né? Tive esse privilégio. E na minha casa, lá na minha host family, eu morei com uma estudante do Panamá que eu não sei qual que era a deficiência dela, mas ela se utilizava de um andador, né? Para andar, Sim. então ela tinha alguma dificuldade. E eu fiquei muitos meses com ela. Não foi o tempo inteiro, mas foram acho que uns 2 ou 3 meses, né? Então, assim, foi a única parte da minha vida que eu convivi realmente. Então, olha, foi muito gozado. Porque assim, eu ia da minha casa até o ponto de ônibus, que lá o ônibus passa exatamente no mesmo horário. Eu ia em 4 minutos. Aí com ela, e aí eu ia todo dia com ela, claro, e voltava, a gente andava em 20. E demorava 20 minutos. Era 17, 20 minutos. E era muito gozado, que no começo, né, assim, você não vou negar, né? Não vou negar, não. Não começa a falar, caramba, né? Poxa, que droga. Aí depois você começa a pensar, fala assim, nossa, a vida. Assim, por que eu tô assim, né? E nenhum aluno, basicamente, tinha paciência de andar junto, sabe? E aí o que eu achei mais legal, e você vê que é uma coisa tão simples, tão boba, a gente é muito egoísta, né? Eu falei, caramba, né? Tipo, qual que é o problema? E ela fazia tudo, ela foi sozinha, né? E lá no Canadá, o que eu ia falar é que lá no Canadá, é tipo assim, em Vancouver foi onde eu fiquei, é incrível. Assim, tem tudo, assim, você vê, que nem a gente fala, não sei, não tem pessoas com deficiência aqui no Brasil direito, né, assim, as pessoas, não dá para as pessoas pegarem um ônibus toda hora, ali todos os ônibus sai a rampa, qualquer lugar que a gente entrava, já vinha um funcionário com uma cadeira de roda, tipo, assim, era tudo, assim, de maneira incrível, todo lugar, assim, acessibilidade, assim, todas as calçadas, assim, mas assim, algo que você fala, meu Deus do céu, e aí, tipo, aqui no Brasil, você vai achar um lugar ou outro, mas assim, você não vê isso de forma comum, né? E falta muita coisa, muito chão pra gente. Ah, vou ser Cultura. sincero, É a cultura, cultura. Felipe, é a cultura, né? Eu acho que tudo vem da educação. A saúde vem da Uhum, educação, o trabalho vem da educação, tudo vem da educação, né? Eu acho que a única coisa que não vem da educação talvez seja moradia, porque a moradia, a gente precisa da moradia até para ter educação, né? Então a gente é, necessita aí. E a cultura, ela manda muito. Então, quando a gente faz essa comparação entre o Brasil, uma vez me falaram assim, Tatiana, você fica comparando o Brasil com outros países. Gente, se a gente ficasse comparando só com a gente mesmo, tá difícil. A gente precisa de parâmetros, a gente precisa de exemplos, inclusive países, né, que têm aí um rendimento interno inferior ao nosso, consegue coisa muito melhor do que a gente, por que a gente não vai comparar? Por que a gente não vai perfeito. observar o que um outro local faz? Né? Claro, cada um tem sua cultura, a gente faz as adaptações, obviamente, mas a gente tem que sempre copiar aquilo que é bom. Eu costumo falar, gente, é bom? Copia. Só adapta ao que você quer, mas copia. Se é bom, copia, né? Tudo que é
bom tem que ser copiado. Mas, Felipe, o tempo passa muito rápido. Nossa, eu percebi agora. Eu achei que tava na metade da live. Eu fui olhar o relógio e falei, meu Deus do céu, que agora loucura, né? o Instagram dá um nocaute Vai derrubar a na gente, né? Então, olha só, Felipe, É, vamos terminar aqui falando um pouquinho aí, né, sobre moradia, turismo. Vamos falar de esporte, lazer aí para pessoa com deficiência e o papel da Defensoria dos Direitos Humanos nisso? tá, vamos. Essa do turismo eu queria falar que é algo também bem recente. Tem uma comissão aqui na Lego, né, na Assembleia Legislativa de Goiás, Comissão do Turismo, que o tema está sendo, agora já tiveram 2 reuniões, vai ter uma terceira, a inclusão da pessoa com deficiência no turismo. Então isso é muito legal, tanto para incluir ela na rede de turismo, quanto para que para que o turismo, né, tenha também acessibilidade no turismo. Duas reuniões muito proveitosas com muitos órgãos também. Você estava, Tati, ou era o Diego? Acho que o Em Diego qual? estava. Não, mas nessa reunião do turismo da comissão da Lego, acho que era o Diego. Eu não pude, não. Eu não fui, não. Eu não fui, não. Ah, é? Aliás, essa eu Mas nem... acho que o Diego. Eu acho que o Diego Alguém estava. do nosso grupo estava. Tava, né? Uhum. Então essa é muito legal também. Vamos ver, né, o que a gente consegue de forma mais concreta. A questão de moradia, essa questão aí olha, moradia é uma dificuldade muito complicada. Assim, nós estamos sofrendo muito aqui em Goiás, assim, não em Goiás, peraí, o Brasil inteiro tem dificuldade para moradia em geral, né? População em situação de rua, por exemplo, há projetos no mundo inteiro sobre o Housing First, moradia primeiro, estamos tentando implementar isso em Goiás, um projeto piloto, estamos em conversas. Nós temos aqui também sofrendo com a questão dos indígenas rural, que não há uma política de moradia para eles nenhuma. Não E tem. fizemos, inclusive, não tem. Inclusive, fizemos uma ação civil pública, a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União, contra a União, Estado e Município. Fui eu e o doutor Janduí, porque nós fizemos recomendação, nós fizemos uma reunião, ofício, reunião. Vamos pensar numa política pública aqui, porque realmente os indígenas, coitados, ficam na rua pedindo esmola para pagar aluguel, e eles pagam tem R$ 650, uma casa. Então, assim, dinheiro para pagar aluguel. Você, não, porque, assim, pelo amor de Deus, né? É um dever nosso. Eles são indígenas, eles são refugiados, assim, é muito sério. Não tem. E para a pessoa com deficiência, infelizmente, olha só, aqui em Goiânia, a gente mal e mal a gente tem ILPI para idosos, a gente tem, tipo, agora temos 2 casas de acolhida, mas tínhamos só uma casa de acolhida. Nessa casa de acolhida, a gente tinha idosos, tinha pessoas com deficiência, certo? Uma casa que não tem acessibilidade, então isso vale a pena trazer. Uma casa que não é feita para idosos, tem idosos acamados. Já participei de reuniões com vários órgãos, inclusive com promotoria do idoso, com a SEMAS, que promete que isso vai acabar. Então não tem, assim, você não tem locais. Poxa, você tem uma casa, você tinha uma casa de acolhida só. E para casais, e para quem tem crianças, e para pessoas com deficiência, e para idosos, não tem nada. E aí, tipo, a casa de acolhida ficavam crianças junto com homens, assim, no andar de cima, crianças, no andar de baixo, homens, e tipo, mais de 100 homens, casais, e aí tudo junto. Enfim, nossa, assim, enfim, é muito complicado, muito, muito complicado. A política aqui, isso aí é um tema para outro assunto, mas moradia, assim, é outra questão muito complicada de habitação. Falta muita política nisso, pensando no plano diretor para a cidade, né, para a inclusão. Aqui a gente vê muito pouco também, né, em Goiânia, assim, você vê até aqui, eu moro no Jardim Goiás, um bairro nobre, você vê um monte de buraco, você vê que as calçadas estão todas destruídas, você vê buraco na rua, no Parque Flamboyant, que é um parque aqui muito nobre. Você pensa, e uma pessoa cadeirante, nossa, num bairro periférico, como que é lá, né? Como são as calçadas, né? Como que é a acessibilidade? Uma pessoa que tem deficiência, né? Uma pessoa cega, como que ela, assim, então, nossa, é tanto problema que você fica até, a gente não pode ficar triste, tem que continuar lutando, né? Mas tem que ficar indignado. O pessoal quiser aprofundar nesse assunto aí, nós temos aqui para trás e no nosso YouTube, lá no Direito e Inclusão, nós temos as lives gravadas. A gente tem lives que nós fizemos com pessoas autistas, com pessoas com síndrome de Down, com pessoas cadeirantes, com pessoas com deficiência auditiva, com pessoas com deficiência visual, né? Que legal, hein? Tentando trazer o protagonismo aqui pra gente também, né? A gente traz quem colabora e os próprios protagonistas. Meu amigo Felipe,
O Instagram Pô, vai derrubar a gente. vai, muito obrigado pela Pode dar oportunidade. a sua mensagem final, Felipe. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela página, né? Nossa, 70 mil seguidores, a sua pessoal também. Parabéns pelo seu trabalho como advogada, como professora, por todo esse trabalho aqui no Instagram. Obrigado, a Lu, tanta gente querida, todos e todas que ficaram até o final. O Renato também, foi o tempo inteiro. Obrigado por deixar esse tempo aí, disponibilizar esse tempo para. Eu não tenho, não é uma área ainda que eu estou começando a trabalhar a partir desse ano, então eu estou aprendendo muito. Parabéns pelo trabalho, viu, Tati? Eu vi o canal do YouTube, eu vi as lives no IGTV e vai ser um aprendizado para mim. Vou sempre aprendendo cada vez mais e vamos trabalhando sempre em conjunto. Você me ensinando e a gente atuando junto. A ideia do YouTube foi fazer um arquivo, né? A gente tem um arquivo lá para poder aí, quem quiser pesquisar, vai lá e assiste. Perfeito, perfeito. Felipe, obrigado pelo convite, viu? Mesmo eu ainda engatinhando aí no assunto. Eu adorei, voou o tempo, nossa senhora. Voou, e que continue essa nossa parceria, né? Com certeza, sim. E amanhã com a GZDH do Amazonas, falar de direitos humanos também, que ela mandou, só para mandar um abraço. Que bacana, obrigado, Lu, gente. também, todo mundo. Felipe, obrigado, viu, Tati, pela Você. oportunidade. Tchau, um beijo, tchau. boa Obrigada. noite. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo, viu? Obrigada. Prazer enorme. Pessoal, falei que o cara era demais, né? Pois é, Felipe é pura simpatia, pura competência, dá o show, excelente defensor público. E nós ficamos por aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais live, tá bom? E sempre a gente está trazendo uma novidade para vocês. E olha só, o mês de setembro está começando. É o Setembro Verde. Para quem não sabe, o Setembro Verde é aquele mês que a gente comemora a luta, né? A consciência, a luta pela pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, tá ok? Então, no mês de setembro, nós temos aí várias atividades em todos os estados. Aqui no meu, aí no seu. Procura saber aí o que está sendo feito aí no Setembro Verde, tá ok? Por aqui, a gente vai trazer várias surpresinhas para vocês, tá bom? Gente, boa noite, fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau.